Senhor Jesus. Amém. 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 Abra a sua Bíblia em Mateus 27. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Todos acharam? Mateus capítulo 27, versículo de número 38. Os que acharam, digam amém. Diz assim: dois ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça dessa cruz, se és o Filho de Deus. Amém? Amém. Podemos sentar. Irmãos, eu quando recebi o convite, e eu aceitei de imediato, porque para nós é uma honra estar na casa do Senhor, ministrando a palavra do Senhor. Eu perguntei a Deus: Senhor, o que Tu queres que venha a ser falado ao Teu povo, naquele lugar que não é outro lugar senão a casa de Deus? E eu fiquei aguardando, e ontem Deus nos deu essa palavra, e eu pedi a Deus um título dessa mensagem: 2 homens, 2 caminhos. 2 homens, 2 destinos diferentes, um à direita e um à esquerda, um representando a porta larga, outro a porta estreita, um representando o povo que ouve a palavra de Deus, até se alegra com a palavra de Deus, mas não quer nada com Deus, e outro representando eu e você, que somos pecadores, arrependidos e redimidos pelo sangue de Jesus. Aleluia. Eu não sei se os irmãos perceberam, houve momentos aqui em que eu não consegui segurar as minhas lágrimas. Eu, na quinta-feira, quando eu tinha 10 anos de idade, o médico virou para minha mãe e falou assim: quando seu filho estiver com 30 anos, não terá um dente sequer na boca. Precisa se cuidar dele com urgência. E nós éramos uma família pobre, bem pobre. E minha mãe não teve condições de cuidar de mim. Passou-se o tempo, eu vim fazendo alguns exames, tentando ministrar alguns cuidados. Fui ao médico algumas vezes, fiz mais um tratamento essa semana, e depois de gastar uma certa quantia, que eu não vou citar qual, o médico me virou para mim na quinta-feira e falou assim: olha, daqui a 20 anos, o senhor não terá um dente na boca. Eu falei: bem, 30, eu estou com 40, 20 eu vou estar com 60, bota mais aí 10 em cima, eu vou estar com 70. Falei: tá bom. Mas no meio do caminho eu falei assim: Jesus, eu não recebo isso não. Me cura. Eu preciso de um milagre. Eu preciso, Senhor, de uma resposta. E desde quinta-feira eu estou de consagração em consagração, de monte em monte e de vigília em vigília. Eu cheguei um pouquinho mais tarde porque eu vim numa vigília. E na vigília uma senhora que não tinha nada a ver, uma boliviana, veio ser usada em profecia. Deus usou ela em profecia em revelação. Primeiro usou em profecia, depois em revelação. E ela falou assim: você está curado. Eu falei assim: Deus, se eu realmente estou curado, essa mulher não me conhece, que ela veio me chamar pelo nome, e ela me chamou pelo nome.
Mas eu sou meio gideão, sabe? Eu fiz prova de Deus. Eu falei, Deus, agora tu fala comigo lá naquele lugar. Quando o varão começou a falar da cura, da forma que ele foi usado para ajudar, eu não consegui, eu chorei. E quando o varão falou, o tumor que desapareceu, eu chorei. Porque Deus está nesse lugar. Aleluia. Eu quero dizer para você, Deus está neste lugar. Glória. Dimas, ele era um ladrão. Ele era um chefe de quadrilha. Ele tinha ao seu comando aproximadamente 7 homens. E um desses 7 homens se chamava Gesmas, que é o segundo em comando. Dimas, ele era um homem acostumado a roubar. Ele era um salteador. Ele roubava de quem vinha a caminho da cidade de Jerusalém. Os que vinham para adorar em Jerusalém eram roubados pela quadrilha de Dimas. Dimas, ele também era um assassino. Ele lutava do jeito dele, aspas, contra o Império Romano. Ele derramava sangue. Mas numa certa feita, quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo tinha 2 aninhos de idade, sendo ele carregado pelo colo da nossa irmã Maria, que estava sentado num jumentinho, que era empurrado, trazido por José, num determinado caminho, a família de Jesus foi assaltada pelos homens de Dimas. Bateram em José, arrancaram Maria do jumento, roubaram o pouco que tinha. Jesus caiu no colo de Maria e o jumento começou a se mover como que ia pisotear o menino Jesus. E diz a teologia que Dimas estava dormindo, ouviu aquele alvoroço, desembanhou sua espada, defendeu a família de Jesus, pegou o menino Jesus em seu colo, lava choro e cantaré, e ele mesmo, sozinho, enfrentou os seus 7 homens, a ponto de rasgar a face de Gesmas. Por que isso? Porque antes da mãe de Dimas morrer, Dimas fez 3 promessas à sua mãe. A primeira, que ele jamais bateria no homem velho. E aí estava um velho chamado José, no chão, espancado, sem força nenhuma para poder levantar. A segunda, que ele jamais bateria numa mulher. E ali estava Maria. E a terceira, que ele jamais faria mal a uma criança. E ali estava Jesus. E é interessante, irmãos, que após ele enfrentar os seus próprios homens, e os próprios homens, 6 dos próprios homens, recuarem diante a autoridade de Dimas, um ladrão, ele deu de comer e de beber. Ele deu lugar para dormir. Ele deu, segundo a teologia, uma sacola, uma saca, com moedas de ouro. Ele, o ladrão, ele ofertou a Jesus uma saca de ouro. E ele disse: vão em paz. O mais interessante é que antes de ir, Maria, mãe de Jesus, perguntou: qual o seu nome? Porque quando o meu filho crescer, e ele vai crescer, eu vou contar essa história para ele. Eu vou contar para ele esse livramento. E ele disse: Dona Maria, o meu nome é Dimas. Qual é o nome dessa criança tão linda que eu peguei no colo
na noite passada. E Maria falou: o nome dele é Jesus. Seguiu-se viagem. Jesus cresceu, curou enfermos, curou a mulher do fluxo do sangue, curou um paralítico de Cafuna, o cego de Jericó. O tempo foi passando, e alguns homens de Dimas também foram morrendo com o tempo. E exatamente 31 anos e 6 meses depois, Deus marcou um encontro entre Jesus, Dimas e Jéssimas. E eu quero dizer para você que Deus marcou um encontro com você aqui nesta manhã. Você não está aqui porque você quis vir. Você não está aqui porque foi anunciado que hoje seria a Santa Ceia. Você não está aqui por estar aqui. Você está aqui porque desde os tempos eternos Deus já sabia que você estaria aqui, e que você estaria aqui nesta manhã para louvar e bendizer o nome dele. Lava chove cantarela, lava chove cantas, segundo a santidade daquele que vive e reina para todos sempre, na minha vida e na sua vida. Aplauda Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas é interessante nós notarmos 31 anos. E eu vou me perder um pouquinho aqui. 31 anos. 31 anos, um ladrão, um salteador, um homicida, demorou para se converter, para reconhecer a soberania de Deus na vida dele. E interessante, ele era filho de Abraão. Ele era israelita. Ele fazia parte das 12 tribos. Ele era descendente de Jacó, de Isaac e de Abraão. Ele conhecia as Sagradas Escrituras. Ele conhecia o não matarás, o não furtarás. Ele conhecia. Dimas conhecia a palavra. Mas demorou 31 anos. 31 anos na estrada da vida, até que um dia ele encontrou Jesus. Até que um dia ele recebeu Jesus gostoso. Até que um dia o milagre da vida se manifestou na vida dele. Há quanto tempo você está esperando uma bênção do Senhor? Há quanto tempo você está orando para alguém da sua família que ainda não está aqui no nosso meio? Há quanto tempo você está esperando um milagre acontecer? Eu quero dizer uma coisa para você: Deus não se esqueceu. O que Ele te prometeu ainda está valendo. E eu vou dizer mais: se o diabo quiser, Deus é Deus. E se o diabo não quiser, Deus continua sendo Deus na minha vida e na vida dessa igreja. Aleluia. E lá estava Jesus, espancado, cuspido, humilhado, chicoteado, esbofeteado, sem glória humana nenhuma, e carregando o madeiro. Rumo ao encontro inesquecível que seria para Jesus. Quantos aqui já são evangélicos?
Quantos aqui já receberam Jesus como Salvador? Aleluia. Um dia você também se encontrou com Jesus. Você consegue se lembrar daquele dia? Hoje, aqui agora. Você guardou aquele dia na sua memória? O dia em que você ouviu a palavra de Deus, levantou e falou: Jesus, eis-me aqui. Aleluia. O dia em que você falou assim: eu quero te servir, eu jamais vou te largar. Tu és Senhor, baixou de cantaré da minha vida. Essa manhã é a manhã de Santa Ceia. Essa manhã é a manhã de renovar os votos. Essa manhã é a manhã de você virar para a mesa do Senhor representado e falar: eis-me aqui, tu és Senhor da minha vida. Aleluia. Senhor, aquilo que eu falei lá no início, eu quero repetir, diante de homens e anjos, eis-me aqui. Aleluia. Glória a Tu és Deus. Senhor da minha vida. Glória a Deus. Essa manhã é a manhã de você chegar diante do altar de Deus. Ai, de canto, e andarabácia, andarabácia. Oh, xarandai. E falar: tu és Senhor. Tu és Senhor. Oh, Ele é Senhor. E Ele está no meio de nós. Jesus chegou ao Gólgota, foi pendurado no madeiro. Dimas estava à sua. Alguém prestou atenção? Ele estava à sua direita. E Jéssica estava à esquerda. As palavras que saíam da boca de Jéssica eram: tu vai morrer, Jesus, carpinteiro, salteador, filho de Maria. Tu se livrou lá atrás. Eu estou aqui, irmãos, apenas dando uma ênfase. Não foi dito isso, tá? É um simbolismo. Tu vai morrer que nem eu, que sou ladrão. Eu creio que se ele pudesse, ele tirava lá a mão da cruz e falava assim: e aí? Hã? Foi você que curou? Não foi você que curou? Tu não deu vista daquela mulher? Foi você mesmo que ressuscitou aquele morto, Jesus? Não tinha gravado em gostei. Foi? Desce dessa cruz. E quantas vezes as pessoas viram para você e falam assim: ah, mas você vai crente? Cadê tua fé? Você está passando por isso? Achei que tu vai para a igreja? A porta fechada? Tu não fala que segue Jesus, que é a porta? E às vezes nós erramos. Quem que não erra? Todo mundo erra. Às vezes a gente está assim, aquela cambaleada, e a primeira coisa que as pessoas falam assim: ué, tu não é da igreja, tu não é crente, cadê teu Deus? Está gripado, mas tu não cura? Vai gripa. Imagina, ô povinho. Talvez o irmão tenha passado por isso, e alguém tenha falado para ele assim: ué, tu não ouve o Senhor? Tu não busca? Onde está seu Deus? E se ninguém humanamente falou, eu tenho certeza que muitas das vezes o inimigo tentou botar dúvida na mente dele e falar: onde é que está seu Deus agora, hein? Ah, cadê ele? Foi o que estava acontecendo, irmãos. Jéssimas
filho do cão, estava fazendo isso. Mas a palavra de Deus diz que levantou-se uma voz no meio de tanta murmuração, de tanto apontamento, levantou-se uma voz. Jesus! Oh Jesus! Filho de Davi! Levantou-se uma voz. Jesus quer levantar a sua voz hoje de manhã para fazer diferença no meio de uma grande multidão. Muita gente está dizendo que não, mas Jesus disse que sim na sua vida. Então ergue a sua voz e glorifique o nome do Senhor. Oh, de calabachou cantas. Pedimos, mas Jesus, tu não temes a Deus, estando tu na mesma condenação deste homem, porque na verdade nós roubamos, nós matamos, nós fizemos tudo de errado nessa vida. Mas este homem é um homem justo. Dimas descobriu que Jesus era justo. Primeira descoberta de Dimas: ele é justo. A segunda descoberta de Dimas, ele fala assim: Senhor. Dimas descobriu que Jesus é o Senhor. E ele confessou: nós fizemos, nós estamos pagando pelos nossos erros, nós merecemos arrependimento. E a terceira grande descoberta: é o que nós também descobrimos. Senhor, quando entrares no teu reino, pecamos lá e choramos. Oh, Dimas descobriu que Jesus é rei. Dimas descobriu que ele é justo, que ele é Senhor, e que assume entre aquelas machôrias, e descobriu que ele é rei. E hoje você está aqui para se assentar na mesa com o rei. Porque ele está entre nós. Glória a Deus. Irmãos, quando eu falo que ele está entre nós, é porque ele realmente está entre nós. Não são palavras. Ah, mas eu já ouvi isso, estou cansado de ouvir isso. Ele está entre nós. Entre nós. Entre nós. Não. Ele está aqui. Ele está aqui em sua plenitude, na pessoa do Espírito Santo, que está trabalhando no meio da igreja. Você crê nisso? Amém. Foi um amém muito fraco. Você crê nisso? Amém. Muitos estão dormindo, a minha voz deve estar muito baixinha, deve estar dando sono. Você crê nisso? Amém. Amém. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Irmãos, eu creio que Jesus, ele olhou para Dimas e ele falou assim: Dimas,
Esse vai ser o Dimas. É melhor você ser o Dimas do que ser o Jéssimas. Quando o servo meu morre, um anjo vem buscar e levar o paraíso. Mas tu vai passar por outro lado cheio de moral de tu vai comigo. Aleluia. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, como disse, foi dito aqui, Ele não vai vir. Ele já veio e está aí do seu lado. Aleluia. Dá uma olhadinha para a pessoa que está do seu lado aí. Olha os olhos dela assim. Assim. Olhadinha. O que você está vendo? O que você está vendo? Você não vai falar que está vendo uma velhinha de óculos, não, vai? É isso que você vai ver? Porque se você estiver vendo só isso, você está precisando de colírio espiritual. Quando eu olho para você, eu vejo Jesus em você. Eu vejo a manifestação do Filho de Deus em você. Eu vejo a imagem e semelhança daquele que criou os céus e a terra e está sentado entre os querubins na sua vida. E nesta manhã eu vejo um rei, um grandioso rei. Não é o rei Roberto Carlos, que já está ficando velho e desdentado e daqui mais um tempo vai morrer. Não. Não é o que já foi o rei do sertão, já morreu. Não. Não é a rainha Xuxa Meneghel, que também já está mais para lá do que para cá e vai morrer também. Meu Deus. Não. Eu vejo um rei. Eu vejo um rei que é acima de todos os reis. Eu vejo um pastor que é acima de todos os pastores. Eu vejo um bispo que é acima de todos os bispos. Um Senhor que é acima de todos os senhores. Um justo que está acima de todos os justos. E Ele está aqui. Aleluia. E Ele está te convidando a participar, não de uma ceia, não de mais uma ceia de domingo, mas Ele está te convidando a participar da ceia. Que essa ceia do Senhor Jesus seja a primeira ceia de todas as ceias da sua vida. Que seja algo diferente. Que os seus dias sejam diferentes. Que você venha viver todos os dias em novidade de vida, como se fosse a primeira vez. Esse é o desejo de Deus para o seu coração. Não faça como Jéssimas, não duvide. Faça como Dimas, creia. Você pode dar um amém? Amém. Amém. Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Amém? Gostaria